Saudamos a todos com a paz de Jesus. É uma alegria partilhar com vocês a palavra de Deus nesta manhã de sábado. Esperamos que pela graça de Deus todos sintam o conforto do Espírito Santo aqui neste momento. Antes de iniciarmos a palavra de Deus, a exposição, vamos orar mais uma vez pedindo a presença de Deus conosco. Pai Santo, estamos aqui na Tua presença em busca de bênçãos, em busca de perdão, em busca de cura, em busca de reconciliação. Estamos aqui em busca de intimidade contigo, para Te conhecer melhor e para que o Senhor nos transmita, nos comunique mais da Tua santidade. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a Tua palavra neste momento. Centraliza os nossos pensamentos nas coisas de cima, nas coisas espirituais, no céu, em Jesus, em tudo de bom que o Senhor está preparando para aqueles que Te amam. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A mensagem de hoje tem como título: Não olhe para baixo, olhe para cima. O que significa olhar para baixo? Olhar para baixo é muita mesquinhez. Olhar para baixo é pensar e focar coisas materiais. Olhar para baixo é gastar a vida, permitir que a vida seja absorvida com coisas banais, com coisas negativas, com coisas ruins desta terra. Olhar para cima é focar nossa mente no céu, nas coisas que são do alto. É centralizar nossos pensamentos em Jesus. Isso é olhar para cima. Eu li a história de 3 homens assentados numa praça, num parque. Estavam conversando enquanto se aproximava um outro senhor já de idade, cambaleando, caminhando devagar, cabeça baixa, e passou pelos 3 sem cumprimentar, sem falar nada. Os 3 homens sentados disseram: ali vem novamente o Tomás. Vejam, ele sempre passa de largo e nunca nos vê aqui assentados. Realmente, Tomás passou caminhando de modo desajeitado, sem levantar nem sequer a cabeça. Antes que ele se afastasse muito, um dos 3 o chamou e disse: Tomás, bom dia, Tomás. Por que você não cumprimenta os seus amigos? Um pouco assustado, o Tomás parou, levantou a cabeça e se assentou ao lado dos 3 no banco. Eles perguntaram: o que existe com você? O que se passa com você? Eu tenho observado que você passa aqui por nós outros dias sem nos cumprimentar. Ontem choveu, mas hoje não choveu. Hoje o dia está brilhando, o sol está brilhando, o céu está azul. E por que você está tão cabisbaixo? Tomás respondeu: bem, para dizer a verdade, na semana passada eu encontrei nesse caminho, nesse mesmo trajeto, uma moedinha de 25 centavos. E desde a semana passada eu estou caminhando todos os dias, olhando para baixo, olhando para o chão, procurando encontrar mais uma moedinha de 25 centavos. Há pessoas que não enxergam as árvores, nem os pássaros, nem o céu azul, nem o sol brilhante. Gastam a vida em busca de mesquinhez. Esta é a palavra certa: mesquinhez, tolices, esbanjam a vida. São pessoas que vivem olhando para baixo. Queridos, o costume de olhar para baixo é deprimente, porque vemos para baixo sujeira, vemos lama, e isso nos torna pessoas negativas que só enxergam os defeitos. Olhar para baixo significa observar defeitos das pessoas, focar nossos pensamentos em seres humanos pecadores como nós somos. Só que enquanto estamos olhando para os outros, vemos os defeitos dos outros. O sermão de hoje é um convite para não olhar para baixo, mas olhar para cima, porque é de lá que vem a nossa inspiração.
É de lá que vem o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Eu quero convidá-lo para que leia comigo agora Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 e os versos 1 e 2. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e os versos 1 e 2. Vamos meditar na palavra de Deus. Esse tema, esse sermão foi inspirado neste verso de Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Aqui lemos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Para buscar as coisas que são de cima, você tem que olhar para cima. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, ou seja, não nas que são de baixo. Vejam aí, queridos. Henry Kaiser conta que uma vez ele era um engenheiro e ele estava construindo uma represa à margem de um rio. E aconteceu que durante a noite veio uma grande tempestade. E as águas cresceram e inundaram toda a represa. As águas cobriram a ponte que estavam construindo. As águas cobriram as máquinas, as grandes máquinas que estavam ali a serviço da equipe dele. No outro dia, pela manhã, quando ele chegou no local do trabalho, ele encontrou todos os empregados assentados assim, no chão, de cabeça baixa. E ele chegou e disse: bom dia! Ninguém respondeu. E ele perguntou: por que vocês estão tão tristes? E eles olharam para ele e disseram: o senhor não está vendo a lama? Tudo destruído, todo o trabalho destruído, as máquinas atoladas, esse mundo de lama. E Henry Kaiser disse: eu não estou vendo lama, porque eu estou olhando para o céu. No céu não tem lama. Estou vendo o sol brilhando, um céu azul, e não existe lama que resista ao calor do sol. Eu sei que a lama vai secar e nós vamos tirar as máquinas e vamos reconstruir de novo. Eu não vejo lama porque eu estou olhando para o céu. Sabe, meu querido irmão, que você escolhe para onde olhar? Você escolhe olhar para as virtudes das pessoas ou para os defeitos? Você escolhe olhar para o céu ou para a terra? Você escolhe ser positivo, otimista ou negativo e pessimista? Você escolhe. É uma decisão. Deus não faz essa decisão por você, mas Deus o convida. Pense nas coisas que são de cima. Concentre os seus pensamentos nas coisas que são do alto, onde Cristo Jesus ressuscitou e assentou-se à destra de Deus por você. Olhar para cima é sinônimo de ser espiritual. Olhar para cima é pensar nas coisas que Jesus está preparando e deixar que a nossa mente fique impregnada dos assuntos celestiais. Pensar e sonhar com as coisas do céu. Olhar para cima é ser otimista, positivo, construtivo, altruísta, vitorioso. Falar bem das pessoas é olhar para cima. Olhar para cima é olhar as virtudes, fixar a mente naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é edificante. É lógico que se você quiser destacar os defeitos das pessoas, você pode, porque as pessoas, nós estamos cheios de defeitos. Se você quiser fixar a sua mente nos defeitos da igreja, também pode. E vai encontrar muitos defeitos na igreja, porque a igreja é cheia de pessoas pecadoras. Por isso eu quero que você agora leia comigo Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Convido você para que leia agora Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Aqui nós lemos. É outro convite, é outro apelo de Jesus para você e para mim. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Isso é olhar para cima. Pensar no que é honesto, no que é amável, no que é edificante, no que é puro. Nisso concentre os seus pensamentos. Esses são os temas, esses são os assuntos que devem ocupar a nossa mente. Sobretudo, queridos, sobretudo devemos conversar e fazer isso o assunto de cada dia. Olhar para baixo é ser mesquinho, pessimista, negativo, destruísta, egoísta, carnal, fracassado. Olhar para baixo é negar a fé. Alguém pode se justificar dizendo assim: pastor, nós precisamos ser realistas. Há pessoas que dizem: eu sou realista. Você pode ser realista, mas você não precisa focar a sua mente no mal, no ruim, no feio, no sujo. Você não nega que existe o mal, mas você não se concentra no mal. Negar que existe o mal, negar que a mornidão está dentro de Laodiceia, não posso negar, ela existe, mas eu não posso me concentrar na mornidão, porque eu me torno morno. Negar que existe joio dentro da igreja, isso é impossível, porque existe o joio dentro da igreja, mas também existe o trigo, existe o remanescente. Então eu tenho que me concentrar no que é bom, no remanescente. Portanto, queridos, como filhos de Deus, sabemos que o mal existe. Olhar para cima, pensar nas coisas que são do alto, é uma escolha que fazemos quando nos negamos a pensar, nos negamos a falar do poder de Satanás. Satanás existe, mas eu não preciso falar dele. Os demônios existem, mas não preciso falar do poder dos demônios. E nem ficar contando histórias de endemoniados. Eu não gosto. Eu não gosto. É exaltar o mal. Queridos, a Bíblia é muito clara quando fala desses dois poderes, o do bem e o do mal. O príncipe do céu, que se chama Miguel, grande príncipe, e o príncipe das trevas, que é Satanás. Mas Jesus nos convida para sermos da luz, falarmos da luz, promovermos a luz e vivermos como filhos da luz, não das trevas. Eu estive lendo alguns livros de neurolinguística, estudos neurolinguísticos sobre o movimento dos olhos. Será que existe alguma verdade na ciência que fala que o movimento dos nossos olhos pode mudar ou pode afetar os nossos pensamentos? Será que você pode perceber o que a pessoa está pensando pelo movimento dos olhos? Vocês já perceberam que estes testes que os detetives, que os agentes do FBI, eles fazem para descobrir se a pessoa está falando a verdade ou a mentira? Eles ficam observando os olhos das pessoas. Estudos neurolinguísticos sobre o movimento dos olhos mostram que o movimento dos olhos em várias posições desencadeia um processo diferente em nosso cérebro. Os estudos mostram que movendo os olhos para cima, estamos fazendo imagens com a mente. Quando você levanta os olhos para cima, você cria o quê? Imagens na mente. Normalmente, quando os nossos olhos se mexem para cima e para a direita, estamos criando uma imagem. Você pode perceber que o outro está mentindo ou inventando uma história que não está lá. Ele está criando a imagem. Por isso olhou para cima, à direita. Mas quando nós olhamos para cima, para a esquerda, estamos lembrando de imagens que existem no cérebro e que não são mentiras. Elas estão lá. Interessante, queridos. Será porque Deus diz: olhe para cima, pense nas coisas que são de cima? Os estudiosos dizem que não conseguimos fazer imagens do cérebro sem levantar os olhos. Movendo os olhos na posição horizontal, olha, esquerda, direita, horizontalmente, você está abrindo um canal auditivo para escutar melhor. Quando olhamos horizontalmente para o lado direito, o nosso cérebro tem mais facilidade para criar sons.
Se olharmos horizontalmente para a esquerda, estamos memorizando sons. Então quer dizer que posso melhorar a minha memória se eu olhar para o lugar certo. Sim ou não? Se você olhar para o lugar certo, você pode ajudar o seu cérebro. E ajudar a sua vida espiritual também. Seu ânimo ou seu desânimo. Agora preste atenção. Sobre olhar para baixo. O movimento dos olhos para baixo tem efeitos deprimentes. Quando a pessoa está falando consigo mesma, geralmente ela olha para baixo. É o self-talk. Olhar para baixo à direita significa que a pessoa está tendo noção do corpo. E olhar para baixo para a esquerda, ela está conversando consigo mesma. Dependendo da posição dos seus olhos, diferentes partes do cérebro estão sendo ativadas. E queridos, nos Estados Unidos existem linhas telefônicas especializadas em atendimento a pessoas que estão tentando suicídio, pessoas deprimidas. E essas linhas telefônicas têm alguém do outro lado, especializado, para conversar com pessoas que estão tentando suicídio. As pessoas que estão tentando suicídio ligam para este número e do outro lado alguém atende e geralmente a pergunta que é feita é essa: para onde você está olhando? Essa geralmente é a pergunta que se faz ao suicida. Você precisa perguntar isso, porque geralmente o suicida responde: eu estou olhando para baixo. Essa é a resposta comum nas pesquisas feitas. E então, do outro lado da linha, a pessoa que está falando com o suicida, ele tenta fazê-lo olhar para cima. Abra a janela, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para o sol. É difícil viver deprimido jogando vôlei, porque você tem que olhar para cima. Você tem que se expor ao sol. As pessoas deprimidas se fecham dentro de casa, no escuro, e olham para baixo. Olhar para baixo produz desânimo, depressão, desencadeia em nós o self-talk. Você começa a falar consigo mesmo, mas o poder para vencer não está no conversar consigo mesmo. O poder para vencer está no conversar com Jesus. E para conversar com Jesus, você levanta a cabeça. Por que as pessoas, quando vão orar, baixam a cabeça? Jesus não está lá, Jesus está lá. Mas por que eu tenho que baixar a cabeça? Sendo que eu vou falar com a pessoa que está olhando para mim lá de cima. A Bíblia diz: levantai mãos. Quando a Bíblia diz levantai mãos santas, está dizendo o quê? Senhor Jesus. Você fala com Ele. Você recebe a bênção dEle. Você o agradece. Você não está tímido, porque você está diante do teu irmão e Salvador Jesus Cristo. Você está diante do teu Pai que te ama. Você se sente indigno? Tudo bem. Mas Ele está com os braços abertos. Queridos, os filhos de Deus devem estar constantemente olhando para onde? Para cima. Criando imagens espirituais, visualizando a Nova Jerusalém, visualizando os portões da Nova Jerusalém por onde você vai entrar. Você precisa se visualizar entrando na Nova Jerusalém. Como a noiva se visualiza entrando na igreja de branco e com aquela marcha nupcial, ela sonha com isso. E isso acontece. Você tem que sonhar com o céu. Pensar no céu, investir no céu, pensar nas coisas que são do alto. Os porcos não sabem olhar para cima. Será que eu posso falar isso? Não seja um porco. Não seja. Porque os porcos não sabem e não conseguem olhar para cima. Eles só olham para o que é repugnante, sujo. Amam a sujeira, amam o lixo.
Há pessoas lá fora no mundo e há pessoas dentro da igreja que amam o lixo. Amam o lixo. Existem sites que só apresentam lixo. E as pessoas se deliciam no lixo. E quando terminam de assistir e beber e comer todo aquele lixo, eles estão deprimidos, revoltados, desanimados na fé, revoltados com a igreja. Queridos, há pessoas que se habituam a olhar para o lixo, para a sujeira, seja das pessoas ou seja da igreja. Só enxergam o joio. Os filhos de Deus são pessoas que cultivam o hábito de olhar para cima. Por isso os filhos de Deus edificam uns aos outros. Você pode falar bem dos outros. Não existe uma pessoa tão má no mundo que não tenha nenhuma virtude. Não existe essa pessoa. Portanto, nós podemos formar o hábito de edificar, de falar bem. Quando você ouvir alguém falando mal de alguém, eu não estou falando uma mentira, ele pode estar falando uma verdade, mas uma verdade negativa e feia de alguém. E se você estiver perto, você deve se levantar em defesa da pessoa acusada. Reaja positivamente, destacando alguma virtude da pessoa que está sendo criticada. Jesus fez isto com Maria. Quando Maria quebrou aquele vaso de alabastro cheio de um unguento de nardo puro, e começaram as críticas, onde já se viu que desperdício, Jesus se posicionou em defesa dela, dizendo: não a critiquem, deixai-a em paz, porque ela fez uma boa obra para mim. Aquela palavra levantou a autoestima de Maria, e ela, que estava de cabeça baixa, começou a levantar os olhos e olhar para Jesus, porque ele a edificou, quando todos a estavam criticando. Queridos, levantar a cabeça para o alto é levantar as pessoas que estão caídas, animá-las, para que se levantem, para que não desistam da salvação. Na meditação matinal de 1995, que foi escrita por Ellen White, na página 88, é uma compilação dos escritos dela, na página 88 diz assim: olhem para cima. Vocês que são provados, vocês que são tentados, vocês que estão desanimados, olhem para cima. Estou lendo escritos de Ellen White, página 88 da meditação matinal de 95. É sempre seguro olhar para cima, diz ela. É fatal olhar para baixo. Se olharmos para baixo, a terra treme e oscila sob os nossos pés. Coisa alguma é segura quando olhamos para baixo. O céu sobre nós, porém, é calmo, é firme. Há auxílio para cada ascensionista. A mão do infinito estende-se lá do céu para segurar a nossa mão em vigoroso aperto. O poderoso ajudador está perto para beneficiar, para erguer, para animar o maior errante, o maior pecador, uma vez que ele olhe com fé. Mas o pecador precisa olhar para cima. Queridos, quando eu li esse pensamento, eu disse: esse é o texto que eu preciso para o meu sermão. Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Olhe para cima, meu irmão. É de lá que vem o socorro. É a mão que vem lá de cima que enxuga as tuas lágrimas, que lhe dá ânimo para continuar lutando até o momento em que você poderá entrar pelos portões da Nova Jerusalém. Qual é o seu costume? Qual é o seu hábito, meu querido irmão? Olhar para cima ou olhar para baixo? Quando surgem os problemas, quando o desânimo aparece, levante a cabeça, olhe para cima, é de lá que vem o socorro. Quando alguém começar a falar mal de alguém, levante-se em defesa e fale bem daquela pessoa. Existem críticos dentro e fora da igreja, fanáticos. Eu li a história de Tiago White.
Tiago White era solteiro, 22 anos de idade. Isso aconteceu no mês de junho de 1844. 22 aninhos de idade. Bem novinho. Era um pastorzinho, sem experiência, começando a sua vida como pregador. E a história tem como título Colarinho Engomado. Quando eu vi esse título, me chamou a atenção. Colarinho Engomado. Eu vou ler essa história para ver o que é que está falando aqui. A história ocorreu com um jovem Tiago participando de uma reunião adventista milerita lá em Poland, no estado do Maine, aqui nos Estados Unidos. Existiam cerca de 40 pessoas na reunião. Estava muito calor, estava muito quente. E durante a viagem para chegar na reunião, Tiago White sujou muito a roupa. Ele não tinha várias peças, ele não tinha um guarda-roupa cheio de roupa, irmãos. Não. Ele não tinha vários sapatos ou botas. Ele não tinha vários ternos, não. Ele tinha um, todo remendado. Uma bota toda remendada. Mesmo depois de casado, ele continuava com um casaco todo remendado, ao ponto de Ellen White um dia falar: eu olho para o casaco do meu marido e eu não sei o que é tecido e o que é remendo, porque tinha tanto remendo. Mas aqui ele era solteiro ainda. E durante aquela reunião, um irmão, que não vamos mencionar o nome, mas ele é chamado pelo irmão H. O irmão H, ele começou a orar, e na oração ele disse o seguinte: ó Senhor, tenha misericórdia do irmão Tiago White. Ele é orgulhoso e será condenado a menos que se livre do orgulho. Tenha misericórdia dele, Senhor, e livra-o do orgulho. Quebre-o, Senhor, torne-o humilde. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dele. Ele orou bastante tempo, e quando ele terminou a oração, houve aquele silêncio assim. As 40 pessoas que estavam ali ficaram em silêncio e todos olharam para Tiago White. Tiago White então se levantou e finalmente falou: irmão H, eu temo que você tenha se equivocado quanto às informações que você deu ao Senhor a meu respeito. Você diz que eu sou orgulhoso. Penso que isso não seja verdade. Por que dizer isso para Deus, que Tiago White é orgulhoso? Bem, se eu sou orgulhoso, diga diante das pessoas que estão aqui presentes que eu sou orgulhoso. Não preciso falar para o Senhor. Quando o irmão H diz que eu sou orgulhoso, será que está se referindo à minha aparência geral, ou à minha forma de pregar, ou de cantar? Por favor, irmão H, me examine. Será que são minhas botas remendadas? Ou será porque o meu casaco está empoeirado? Por que eu sou orgulhoso? Será que é por causa das minhas roupas que estão em farrapos? Ou talvez por causa da minha calça suja? Ou talvez por causa do meu velho chapéu que estou usando? O irmão H então falou e disse que não era por nada disso que ele tinha mencionado. Então Tiago White disse: então por que você acha que eu sou orgulhoso? Você é orgulhoso por causa do colarinho branco, esse colarinho de linho engomado que você usa. Esse é o sinal do seu orgulho. Tiago imediatamente explicou que a camisa que ele viajou sujou toda. E uma piedosa irmã da igreja, vendo que ele estava sem camisa, resolveu emprestar uma camisa do seu marido para ele. E essa camisa tinha um colarinho de linho branco engomado. Logo em seguida, o irmão H caiu novamente de joelhos e orou de novo. E orou de novo: ó Senhor, acabei de orar em favor do irmão White e ele está zangado comigo por causa disso. Tenha misericórdia dele, Senhor, tenha misericórdia dele.
Queridos, essa foi a primeira experiência que Tiago White teve com críticos e fanáticos. Não adianta. Não adiantou nada. O irmão continuou achando que ele era orgulhoso. Se você ficar só olhando para o colarinho engomado de uma pessoa, sem conhecer a história que vem por trás, queridos, quanta injustiça vamos cometer. Quanta injustiça. Quanta tolice vamos falar. Porque nós não, mesmo que sejam verdades, se são coisas negativas, não deveremos falar. Na pessoa de Tiago White, ou nas suas roupas, nunca houve evidência de orgulho, mas o irmão H enxergava orgulho, onde só existia pobreza, onde só existia humildade e muita vontade de pregar a palavra de Deus. O mal existe dentro e fora da igreja, sabem, irmãos? Dentro e fora da igreja existe o mal. Não julgue as pessoas. Deixe de olhar para baixo, olhe para cima e edifique as pessoas. Essa é uma escolha diária que temos que fazer. Agora eu quero ler para vocês o texto que encontrei no livro Mente, Caráter, Personalidade. Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, página 497. Vou ler. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Acho que merece ser lido de novo. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Em outras palavras, irmãos, o mal é pegajoso. Ele gruda em você. Tem joio na igreja? Tem. Mas pare de olhar para o joio, porque você vai virar joio. Olhe para cima, meu irmão. Cada um encontra aquilo que busca, não é? Não é isso que Jesus falou? Buscai e achareis. Se você busca o mal, você vai encontrar o mal. Lógico. É fácil encontrar o mal nas pessoas, porque nós somos maus. Jesus mesmo disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ou seja, Jesus está dizendo que nós seres humanos somos o quê? Maus. Mas Deus, o Pai, quer nos dar o Espírito Santo para que habite em nós. E Ele dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. As moscas e as abelhas nos ensinam uma preciosa lição de vida. Se soltarmos uma mosca, ela vai voando rapidamente e vai encontrar um lixo, uma lata de lixo, lugares fétidos. Ali é o lugar preferido da mosca. Essa é a sua natureza. É assim que são algumas pessoas. Você conversa com elas 10 minutos e elas conseguiram falar mal de 3 pessoas em 10 minutos. Você se sente mal. Você se sente mal. Cria-se um ambiente pesado, aquela tensão, aquele ambiente tenso. As abelhas são diferentes. Você solta as abelhas, elas voam por cima da lama. Elas passam por cima do pântano e vão buscar o néctar das flores. Veja, as abelhas pousam nas flores, elas se demoram nas flores, passam a maior parte da vida delas em meio às flores, em meio ao perfume, não em meio ao mau cheiro. Há pessoas que são como as abelhas, buscam sempre o que é bom, o que é saudável, o que é honesto, o que é puro. Nisso pensai. Nisso pensai. Naquilo que é amável, honesto, verdadeiro, puro. Concentre os seus pensamentos nas coisas que são de cima. O apelo de Jesus hoje para você, meu querido irmão, é que você olhe para cima. Olhe para Jesus. Pense no céu. É pela contemplação que somos transformados. Esse é outro texto do Espírito de Profecia. Testemunhos Seletos, volume 2. Página 341 a 343. É pela contemplação que somos transformados. Fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter de Jesus,
e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Concentre os seus pensamentos na perfeição de Cristo, e ela passa a ser sua. Porque não é somente o mal que é pegajoso, o bem também é pegajoso. Quando você pensa no bem, se concentra no bem, ele afeta a sua vida, ele o torna bem, ele o torna uma pessoa boa, ele o edifica, porque o bem é Jesus. Não reunamos todos os quadros desagradáveis. Quem tem quadros desagradáveis na vida? Todos temos, todos temos. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis. Iniquidades, corrupções, decepções, todas estas são provas do poder de Satanás. Não coloquemos estas coisas nas paredes da nossa memória, para falar e lamentar sobre essas coisas até que as almas fiquem cheias de desânimo. Eu estou lendo Testemunhos Seletos, volume 2, página 341 a 343. Tenha prazer em falar de Deus. Tenha prazer em falar de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Pense nisso, fale nisso. O meditar nesses temas é provar aqui e agora as virtudes do século futuro. Você já começa a sentir o gosto da salvação, o gosto do céu, quando você pensa e fala sobre o céu. Pense na multidão dos santos que já ressuscitou. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Fala que uma multidão de santos ressuscitou com Jesus, glorificados, já ascenderam com Jesus para o céu. Não sabemos os nomes deles, mas já estão no céu. Pense na multidão de santos que já está no céu, e nós estaremos lá também. Porque o céu é o nosso lugar. Vivemos na terra, mas a nossa cidadania é o céu. Lá em cima está a nossa cidade, a Nova Jerusalém. Lá está nosso irmão Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, o Santo Espírito. O nosso socorro vem lá de cima. Aleluia! Olhe para cima, olhe para Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia.